Olá, queridos, graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, na sua família, no seu lar. Passando aqui nessa noite para poder compartilhar com cada um de vocês a palavra de Deus, a palavra que vivifica, a palavra que traz libertação, restauração, a palavra, porque tudo é pela palavra de Deus, amém? E o texto que nós vamos compartilhar nessa noite se encontra no livro de Marcos, no capítulo de número 5, no versículo de número 21 em diante. E assim está escrito: tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e seguiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Amém, queridos? É um texto bastante conhecido pelos irmãos, porque é um texto muito pregado que vai falar da mulher do fluxo de sangue, mas eu quero frisar nessa noite aqui sobre Jairo e sobre a sua filha. A Bíblia vai dizer que logo Jesus saindo do barco e de repente uma grande multidão começou a aglomerar perto de Jesus, e de repente chega um dos principais chefes da sinagoga e começa a conversar e a pedir a Jesus por socorro. Socorro porque a sua filha estava à beira da morte. E agora, nesse momento, quando ele chega perto de Jesus e pede que Jesus vá ao encontro dela, para que, impondo as mãos sobre ela, ele tinha certeza que ela ficaria curada daquela enfermidade. E Jesus, no mesmo instante, Jesus se dispõe a ir à casa de Jairo. Mas a Bíblia diz que no meio do percurso veio essa mulher que 12 anos sofria de um mal, sofria de uma hemorragia. E a Bíblia vai dizer que essa mulher então vai e por detrás de Jesus toca-lhe as vestes para que aquela enfermidade dela cessasse e ela ficaria curada. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que será que nós estamos preparados para algumas coisas que podem nos acontecer no meio do percurso? Será que nós estamos preparados para o não? Será que nós estamos preparados para ouvir o não do Senhor? Porque tudo aquilo que nós pedimos, nós crendo, até mesmo porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo nós iremos receber. Mas algumas coisas nós estamos sujeitos a acontecer na metade do caminho. A Bíblia vai dizer que Jairo estava descendo com Jesus até a sua casa. Mas no meio do caminho acontece algo. A mulher do fluxo de sangue
passa e interrompe o percurso de Jesus. Jesus, ele para por alguns instantes naquele momento, né? Enquanto ele estava descendo, e alguns minutos ele fica parado ali. E a Bíblia vai dizer que então agora aquela mulher, ela se declara, fala com Jesus que foi ela que tocou sobre as vestes de Jesus e conta para Jesus o que tinha acontecido. E enquanto aquela mulher está falando com Jesus, chega alguns da casa de Jairo para poder dizer: Jairo, a tua filha morreu. Por que está incomodando ainda o mestre? Por que ainda incomodas Jesus? Mas a Bíblia vai dizer, meu amado, que Jesus estava ouvindo o que aquele homem veio falar com Jairo. Eu quero te dizer nessa noite, querido, porque talvez algumas pessoas tenham trago previsão sobre a sua vida. Algumas pessoas têm feito previsão sobre a sua família, dizendo que a sua família, ela está perdida. Dizendo talvez que o seu marido não tem jeito, a sua esposa não tem jeito. Talvez a previsão da sociedade é que o seu filho não vai sair das drogas, que o seu filho não tem jeito, que essa situação já chegou, você chegou no fundo do poço, não tem para mais onde ir. E talvez essa é a previsão, talvez os médicos também fizeram uma previsão dizendo que essa enfermidade é para a morte. Talvez a previsão da medicina é que você tenha apenas 3 meses de vida, 6 meses de vida. Mas eu quero dizer para você que enquanto as pessoas estão vindo e estão trazendo previsão, o Senhor está presente e Ele tem a provisão para a sua vida. Ele tem a provisão. Olha o que o texto vai dizer. Jesus vai olhar para aquele homem e, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Irmão, quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, eu não sei o que se passa na tua vida. Eu não sei qual é a tribulação. Eu não sei qual é a aflição da sua alma, do seu coração, mas nessa noite eu quero te dizer que em nome de Jesus, o Senhor está passando, Ele está dizendo para você crer somente, porque o milagre vai chegar, a resposta da sua oração vai chegar. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua casa, o seu lar restaurado, a sua família restaurada, eu profetizo a cura para a sua vida. Irmãos, e a Bíblia vai dizer que então Jesus naquele momento, querido, ele vai até a casa de Jairo, mas nesse momento Jesus ele não permite, né, que algumas pessoas vão até a casa de Jairo. Só vai com ele Pedro, Tiago e João. E olha, meu amado, por que eu estou dizendo isso? Porque há algumas coisas, algumas situações das nossas vidas que muitas pessoas não vão compartilhar com você, não vão compartilhar o momento de vitória, não vão compartilhar o momento de alegria, porque tem pessoas que, infelizmente, meu amado, elas estão ali somente para poder ver a sua derrota, estão ali somente para poder ver o teu fracasso. Então o Senhor não vai permitir tais pessoas entrar dentro da tua casa, o Senhor não vai permitir tais pessoas vir com esse tipo de palavra, de pessimismo para você, dizendo que não vai dar, dizendo que não, você não vai conquistar. O que eu quero te dizer nessa noite é que em nome de Jesus toda palavra maldita está caindo por terra agora. O que eu quero te dizer da parte do Senhor, meu amado, é que o Senhor está visitando a sua casa, o Senhor está visitando a sua família, o Senhor está visitando o teu lar nessa noite em nome de Jesus. Amém? E que você possa crer nas Sagradas Escrituras. Que você possa, em nome de Jesus, olhar atentamente para a Bíblia Sagrada e ver, meu irmão, porque nela contém tudo aquilo que precisamos. Aqui contém tudo aquilo que nós necessitamos. Olha para você ver, Jairo foi até Jesus. Um homem que era chefe de uma sinagoga. Um homem que tinha pessoas à sua volta. Mas ele reconheceu que só Jesus podia fazer algo na vida dele. Então que nessa noite também você possa reconhecer que somente Jesus pode fazer algo na tua vida, em nome de Jesus, amém? Que Deus assim abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, que em nome de Jesus, meu amado, nessa noite o Senhor possa visitar a sua causa, e eu profetizo em nome de Jesus, que Ele irá responder, Ele irá fazer o melhor por você, em nome de Jesus, amém? Que Deus assim lhe abençoe, para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe.